Oi, eu sou a F e este é o Efêmeros, um podcast sem estrutura, sem equipamento, sem patrocínio, apenas com um sonho de sair do papel e muitos devaneios que também podem se juntar aos seus. Eu te convido para caminhar comigo nessa jornada, onde o começo não parece nada com o fim, mas que o sentido pode estar em algum lugar no meio dessa viagem. Eu só não prometo nada, apenas espero ter você aqui comigo por alguns minutos para compartilhar pensamentos e histórias. Então, vamos nessa! Olá, meus amores! Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2026 e eu estou gravando esse episódio às 8 horas e 23 minutos da noite, sendo que eu costumo postar os meus podcasts às 18 horas. Então, eu já começo esse podcast pedindo desculpas pelo atraso e eu tenho a maior esperança do mundo que eu vou conseguir editar ainda hoje para subir antes que o relógio vire meia-noite. Gente, minha semana foi uma semana bem puxada mesmo. Eu vou falar sobre alguns acontecimentos dessa semana, provavelmente em algum episódio aí dessa temporada de Efêmeros Podcast. E já dei até uma palavrinha aqui que talvez eu não tenha conversado com vocês antes, né? O Efêmeros Podcast foi pensado para ter uma temporada, e aí na próxima temporada a gente vai ter renovações para ver como que foi esse comecinho, esses primeiros episódios, como que o público sentiu, como que o público reagiu. Será que tá legal? Eu queria muito ouvir vocês. Será que tem gente ouvindo? Eu acho que tem pouca gente ouvindo, mas das poucas pessoas que estão ouvindo, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. É um sinal de que, de alguma forma, as coisas que eu falo nesses 15, 20, até 30 minutos de episódio interessam a vocês. E eu espero que daqui pra frente a gente consiga construir ainda mais essas pontes entre eu, os meus devaneios e o que vocês também trazem para contribuir para o podcast, como os pedidos de conselho, as histórias e até mesmo sugestões de temas, né? Bom, já dei 2 recados. O primeiro é que esse podcast vai sair atrasado, o episódio 5 vai sair atrasado, mas eu vou fazer tudo de mim para ele sair na sexta-feira ainda. É um compromisso. O segundo recado é que a gente tá na metade da temporada 1 de Efêmeros Podcast. Depois a gente vai dar uma pausa para eu absorver tudo que foi construído nesses primeiros episódios. E aí um feedback que eu vou querer ouvir de vocês. Se possível, manda uma DM para mim no Instagram do Efêmeros Podcast, ou escreve nos comentários dos posts, ou até mesmo aqui nas plataformas digitais. Tem algumas que é possível você comentar em cada episódio. Eu vou ficar muito feliz e fico sempre muito contente quando eu vejo vocês compartilhando algum episódio de Efêmeros Podcast. Dito tudo isso, vamos ao tema do episódio? E o tema do episódio de hoje é: a vida depois dos 30 é o fim? Gente, com a loucura que foi essa semana, eu até pensei em fazer esse episódio de hoje voltado pro BBB, que a gente teve a final, onde não é spoiler porque já aconteceu, é impossível você não estar sabendo, né? Mas a Ana Paula, ela venceu a edição 26 do Big Brother Brasil, e eu pensei muito em trazer pra cá, pro podcast, fazer algum recorte que eu ainda não tenha feito nas outras redes, mas daí me veio esse tema na cabeça da crise dos 30 anos, né? Eu acho que tá tão fresquinho aqui dentro de mim. Primeiro que eu já passei das 30, então já tem coisas aqui dentro de mim que podem contribuir com o que eu vou ler pra vocês. Eu tava fuçando aqui na internet, vendo alguns artigos,
Encontrei um artigo que fala sobre essa angústia de passar dos 30, né? Essa crise dos 30. Isso me remeteu a tantos filmes que o mais clássico de todos é o De Repente 30, né? Mas tantos outros filmes que abordam essa transição, essa fase da vida das pessoas, dos 20 para os 30, né? E como parece que de repente tudo vai ser novo, tudo vai ser assim, da água pro vinho ou do vinho pra água, né? Porque aquela juventude dos 20 anos parece que é o maior esplendor de toda a sua história aqui na humanidade, né? Na Terra. Mas depois que você passa dos 30, ai meu filho, pode esquecer, pode jogar fora, vai ser só osso. Vai ser só falta de B12, falta de cálcio, nunca mais vai ter aí aquele frescor da juventude, porque essa é, infelizmente, uma constatação que a gente observa nesse meio cultural, meio artístico. Digo assim, tá? Deixa eu explicar direitinho. Hollywood sempre mostrou o pior da humanidade. Sempre quis impor ali as piores coisas pra gente se inspirar. Especialmente falando aqui para mulheres, né? Porque essa crise dos 30, ela é um reflexo muito forte para as mulheres, como esse padrão cultural, assim, foi colocado, assim, numa visão muito genérica de como que é os 30 anos, né? Parece que todo mundo vai seguir o mesmo rito, as mesmas passagens, vai sofrer, assim, as mesmas situações, quando a gente sabe que a realidade é bem diferente para cada pessoa, né? Mas Hollywood transformou tudo numa coisa bem maçante, assim. Parece que só existe essa fórmula. E, muitas vezes, isso acaba refletindo também em como as coisas acontecem no dia a dia, fora aí da telona, né? Porque a gente sabe muito bem como é o peso da idade para as pessoas. E aqui eu digo novamente, fazendo um recorte de gênero, né? As mulheres são muito afetadas em relação à idade, porque simplesmente se você não é mais considerada jovem, você perde todo o seu valor. Porque parece que só é atribuído o valor estético à mulher, porque ela precisa servir como essa vitrine da beleza, da jovialidade. Mas a gente sabe que o machismo e a misoginia imperam, né? Aí acontece que essas crises dos 30 anos, ela também afeta, né? Não apenas mulheres. Mas aqui eu quero deixar um campo um pouco mais aberto para a gente analisar, talvez não tão aprofundado, porque obviamente eu não sou especialista, mas estou aqui lendo ao que alguns psicólogos, alguns analistas sociais também estão falando sobre essa crise dos 30. Será que você que está me ouvindo, que já passou dos 30, vivenciou essa crise? Ou se você está perto de passar, né, nessa transição, passar por essa fase aí dos 29 para os 30 anos, tá sentindo alguma pressão diferente? Vamos ver aqui que o especialista do Hospital São Camilo falou aqui no artigo. A angústia dos 30 anos afeta os millennials e redes sociais podem causar a sensação de não terem atingido sucesso nessa fase da vida. Essa angústia, muitas vezes referida como crise dos 30 anos, é uma sensação que várias pessoas experimentam quando chegam ou se aproximam dessa faixa etária. A geração de 1995 chegou aos 30 em 2025 e enfrenta diversos desafios como a inadimplência e o impacto das redes sociais na saúde mental. Gente, é um recorte muito importante, né? Porque as outras gerações, antes dos millennials, né, vivenciaram períodos muito diferentes, assim, né? Vivenciaram períodos de guerras, de escassez, de alimentos. Assim, acho que independente de onde você mora, a Segunda Guerra Mundial ou até mesmo os conflitos posteriores impactaram, influenciaram e mudaram a vida de todas as pessoas na Terra de alguma forma ou de outra. E aqui eu faço um novo recorte, né, gente? É óbvio que os milionários, os bilionários,
Ai, não sentiram nada, assim. Basicamente, você fala assim, ai, o mundo tá acabando. Ai, tadinho, você tá passando pelos 30, não tem perspectiva de vida? Que pena. Eu sou herdeira. É óbvio que isso acontece até hoje. Mas eu tô falando aqui com uma galera como eu, que não sou herdeira, e que preciso trabalhar para me sustentar, né? Continuando aqui o artigo, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em um mapeamento realizado em 2023, o Brasil é o país com a maior incidência de depressão da América Latina, com cerca de 5,8% da população, o que equivale a quase 12 milhões de pessoas. E aqui o artigo já menciona aí saúde mental com essa crise dos 30. Essa fase da vida pode envolver um misto de emoções e reflexões sobre a vida pessoal e profissional, incluindo realizações, metas e o equilíbrio entre desejos individuais e responsabilidades. Isso pode despertar sentimentos de dúvida, incerteza e a pressão por corresponder às expectativas de sucesso e felicidade pré-estabelecidas pela sociedade, ou por si mesmo. Com a presença nas redes sociais no dia a dia, essa sensação de comparação pode se tornar ainda maior. E aí que tá, gente. É a comparação. Isso, gente, acontece com todo mundo que usa redes sociais. A gente se compara o tempo todo. A gente tá vivendo, assim, uma fase da internet. Na verdade, eu acho que já foi até a fase mais aguda, assim, dessa crise de comparações. Ela já foi escancarada há alguns anos atrás. E aí a gente teve movimentos aí por exemplo, do movimento Corpo Livre, do movimento de autoafirmação das nossas identidades. E aí tornou-se sim, um debate social muito mais amplo sobre aceitar quem nós somos e entender esses valores. Existem valores na gente. Porque quando a gente só tem um modelo, como eu falei no começo aqui do tema, né, nesse comecinho de blog, eu falei que Hollywood estipula um modelo, um formato de vida, onde todo mundo vai passar por essas crises, onde as mulheres só têm valor até determinada idade, enquanto elas ainda estão jovens, né? O que é ser jovem? Segundo Hollywood, é você estar aí, ó, a serviço do homem. Se o homem falar que você não é mais jovem, você deixou de ser jovem, né? E toda essa pressão social, ela tem um impacto muito forte em como as pessoas se enxergam, né? E aqui, nesse artigo, ele menciona a questão da saúde mental e também das redes sociais, porque você, assim como eu, deve se sentir um lixo toda vez que abre as redes sociais e vê pessoas vivendo assim mil maravilhas, né? Todo mundo tem uma pele perfeita, todo mundo ali tá sorrindo nas viagens, todo mundo tem uma vida, sei lá, de luxo. Mas a gente sabe que isso é só um recorte, né? É um pedacinho da vida e às vezes é um pedacinho até montado demais. A gente sabe que assim funciona, porque eu também já montei muitas fotos e falei, eu quero postar desse jeito. Sendo que eu alterei ali tantas coisas na foto, não só tô falando de Photoshop, assim, de mexer no rosto, sei lá, de melhorar a qualidade da imagem. Tô falando mesmo de você fazer coisas até pequenas, vamos supor aqui, né? Um café da manhã, você postar um café da manhã ali, você arruma toda a mesa. Você arruma completamente a mesa pra foto ficar bonita. Você não vai postar um café da manhã no seu prato trincado, você vai achar o prato mais bonito ali da prateleira para colocar. Aí você vai arrumar a toalhinha, vai ver se tem alguma flor em casa, vai tentar abrir a janela para a luz natural entrar. Então você vai montar um cenário perfeito para sua foto, porque o seu Instagram é a vitrine da sua vida. É assim, gente, que funciona. E aí quando você mostra várias vezes ali nos seus posts que a sua vida é ótima, esses recortes e retratos da sua vida, as pessoas vão falar, ai que inveja, eu queria ser ela, sabe? Sendo que no fundo, até quem tirou essa foto perfeita não tá sentindo essa alegria toda, sabe? Porque a realidade é bem diferente de uma postagem de Instagram. E esse artigo, ele me acendeu esse negócio porque fez conexões tão importantes, né? Quando a gente pensa
Tá, mas será que somente as pessoas que estão ali nessa transição dos 20 para os 30 estão sofrendo esses impactos na internet, de comparações da saúde mental? Não. E aí que tá, gente. Cada vez mais cedo, essas comparações, esse limbo que a internet nos colocou, sabe, de falsas realidades, tá influenciando muito a vida até mesmo dos mais jovens, assim, de menores de idade, naquele comecinho da vida adulta. Então, eu fico me perguntando também, será que essa crise dos 30 agora também tá se tornando uma crise dos 20? Nesse grande aspecto da vida, porque aos 20 anos, de um modo geral, a pessoa tá começando a viver. No maior fluxo de pessoas, ela o quê? Ela deixou a escola, pode já estar numa faculdade, tá começando um emprego, tá tentando se estabelecer aí como adulta na vida. De alguma forma, ela ainda é tão jovem que ela quer curtir muito. Ao mesmo tempo, ela precisa ter responsabilidades que ela não tinha na adolescência. E, gente, mais uma vez, nem todo mundo viveu exatamente essas etapas. Tem muita gente que trabalhou enquanto criança, enquanto adolescente, para trazer algum sustento para casa. Então, essas comparações, como é que seriam, sabe? Essas comparações para essas pessoas que tiveram que trabalhar tão cedo. E aí a gente faz esses recortes geracionais, ao mesmo tempo recortes raciais, recortes de gênero, recortes sociais de uma forma bem mais aprofundada, assim, sabe? Nas desigualdades. Ai, a crise dos 30 pode ser uma crise de vida mesmo. Porque não tem como a gente viver bem sabendo que essa busca, né, por uma imagem perfeita acabou criando uma falsa realidade. Levou a gente a se sentir muito frustrado com as próprias vidas, sabe? E até mesmo de duvidar das conquistas pessoais. Daí, gente, o artigo aqui ainda fala sobre essa busca incessante por validação externa nas redes sociais, que leva a consequências negativas, como diminuição na autoestima, isolamento social, pressão constante por manter uma vida perfeita e a sensação de não corresponder às expectativas do ambiente, né, às expectativas da sociedade. Então esse cenário de comparação constante e essa pressão para manter uma imagem assim intocável de um terreno que, sei lá, numa fase da vida da gente que a gente tem tanta coisa ainda para refletir, para construir, acaba se tornando tão pesado, sabe? Uma passagem de vida que acaba se tornando tão pesado, assim. Passagem da vida, né? Não de vida, que parece que eu tô falando que a pessoa vai morrer nesse plano e vai para outro plano. Mas eu tô querendo dizer que parece que a vida da pessoa vai ser completamente modificada quando ela passar dos 29, bateu ali no horário de nascimento, meia-noite e tal, vai passar pros 30, acabou. Outra pessoa. É tipo ano novo. Todo mundo sente que vai ser tudo novo, que vai ser página em branco. Página 1 da vida da pessoa. Sendo que a gente só passou da meia-noite, sabe? Eu entendo que tem todo ali um sentimento por trás, mas a realidade é que só passou da meia-noite e amanhã é dia 1º e todo mundo vai viver mais um dia na vida na Terra. Basicamente é isso também dos 29 aos 30 anos. Gente, que loucura, né? No comecinho do artigo, né, ele citou, por exemplo, alto custo de vida, dívidas que podem ali estar prejudicando a saúde mental das pessoas, porque realmente a gente está vivendo no capitalismo, onde as desigualdades sociais acabam nos empurrando para trabalhar eternamente e ganhar uma miséria. E isso impacta também na nossa percepção de imagem, né? Porque é isso, a gente tá sofrendo para pagar um aluguel e aí de repente você abre o Instagram, tem sempre um influenciador bonitão lá mostrando tanquinho.
mostrando os seus carros carésimos, suas mansões, suas viagens. Aí você se compara e você fala, meu, que lixo de vida que eu tô vivendo, sabe? Eu tô aqui comendo miojo. Eu tô comendo miojo no almoço, sabe? E aí, essa questão da imagem de comparação, né? Entra muito nesse lugar, assim, da gente se enxergar também como ser humano. A gente pensa que não evoluiu o suficiente, que a gente não trabalhou o suficiente, que não batalhou o suficiente. Ai, é muita pressão, gente. É uma pressão completamente fora de uma realidade das coisas. Quantas pessoas não estão aí na escala 6x1 ainda? Bora acabar com essa escala 6x1? Vamos deixar as pessoas descansarem? Isso traz mais produtividade. Pessoas descansadas conseguem ter mais criatividade e disposição para trabalhar, mas não somente para fazer coisas da vida além do trabalho, sabe? Ai, é tão maçante, gente, a gente ficar numa situação de tem que defender o óbvio, mas que muita gente ainda prefere dizer que a pessoa tem que morrer de trabalhar, porque trabalhar dignifica as pessoas. Gente, trabalhar é uma parte da vida de alguém, mas não é tudo. Não pode ser tudo. A pessoa tem ímpetos, a pessoa quer viver a vida dela da forma como ela deseja viver. Isso aqui fala muito sobre essa percepção individual e coletiva também, né? Porque poucas pessoas vão ter a oportunidade de realmente sonhar em como elas querem ter a vida delas e realmente conseguir transformar o sonho numa realidade, porque a maioria de nós vai ficar presa na escala 6x1. Como que alguém sonha em ter uma vida melhor, em querer postar na internet que tá bem, quando na verdade tá super exausta de um trabalho muito puxado, e aí você chega em casa, tem tarefa doméstica. Ai, gente, é tanta coisa, é tanta reclamação que eu queria falar nesse tema. E eu nem sei se eu vou conseguir abordar tão bem, porque eu acho que parte da minha angústia também foi descrita aqui nesse artigo. Mas a crise dos 30, de alguma forma, acaba sendo algo coletivo porque é impulsionado socialmente. Seja pelos meios de comunicação, seja por uma questão social mesmo de, como eu falei, né, sobre a visão que as mulheres têm de si mesmas, porque a indústria, por exemplo, do cinema, colocou um teto de variedade da jovialidade, um teto de, você só pode ser atriz, por exemplo, se você for jovem. Depois dos 30 você já vai ter que ser descartada, né? Ou até mesmo isso fora da indústria de cinema, assim, no mercado de trabalho, né? É uma pressão muito grande para as mulheres, assim, em relação à estética, à beleza, ao que é dito como jovem, né? Gente, eu acho que depois de ler esse artigo, de refletir bastante, eu acho que o capitalismo tem que acabar. Acabando o capitalismo, as desigualdades sociais também vão acabar, ou pelo menos vão diminuir muito. A gente vai começar a enxergar uma vida além do trabalho, além da exploração trabalhista, que é o que acontece, né? E a gente vai poder sonhar. E a gente vai ver que a vida não acaba aos 30. A vida pode ir muito, muito além disso. A gente pode recomeçar tudo aos 30. De fato, a gente pode recomeçar tudo aos 30. Ai, não tô satisfeita, cheguei aos 30 e tô aqui super infeliz. Não é o emprego que eu queria. Sei lá, quero fazer uma outra faculdade. Não quero fazer mais faculdade, eu quero viver. Sei lá, vou viver plantando, vou viver vendendo a minha arte. Façam qualquer outra coisa da vida que não seja, divulgar Tigrinho. Mas se você sentir que depois dos 30 você quer fazer algo diferente, faça. Ou pelo menos, sonhe e lute para que isso aconteça, porque a gente vive numa realidade que a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, né? Mas não ache que sua vida acabou aos 30. Meu Deus, imagina quando você chegar nos 40, nos 50, nos 60. O que vai ser então de você? Você vai sentir o quê? Só a própria múmia dos museus? Não, meu amor, vai rebolar essa raba. Ai, vai fazer uma receita que você gosta. Vai xingar
quem você odeia. Viva! Se deixe viver também. Ai, não fica limitada a um feed de Instagram, ao que os filmes falam, não, viu? Vai viver. Vamos viver. A vida não acaba aqui aos 30, não. Nem aos 40, nem aos 50. Ai, minha filha, você pode, brilhar muito. E eu tenho certeza que você vai brilhar muito, independente da sua idade. Idade é só um número. Chegou o bloco em que a gente solta os cachorros. Bora reclamar? Tem coisa melhor que fofocar e reclamar, meus amores? Não tem, né? Então tá começando o ódio da semana. Não tem nada que me irrite mais quando você vai procurar ajuda médica, porque você está com um problema na sua saúde, ou pelo menos foi lá, sei lá, fazer alguma coisa, não tinha nada, quis fazer um check-up, mas encontrou alguma coisa e você está cuidando dessa coisa, você se prontifica a cuidar desse problema na sua saúde. Você vai lá na médica, a médica te receita um remedinho, você toma esse remedinho para ficar bem, mas o remedinho tem efeito colateral. E aí, você toma para ficar bem, mas fica ruim. Injusto! 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 Não dá, gente. Ai, que ódio disso. Eu tenho uma raiva tamanha. Por quê? Eu vou falar pra vocês, tá? Vou me abrir com vocês. Eu comecei a tomar uma nova medicação porque eu não tava muito bem da cabeça. Tô surtadinha. Surtei. E aí minha psiquiatra falou, vamos tentar tomar esse remedinho pra controlar as crises de ansiedade. Aí eu falei, bora, vamos tentar? Vamos lá, né? Comecei a tomar 3 vezes ao dia. Era uma dosagem pequena, mas, né, somando 3 vezes ao dia, o corpo vai sentindo, né? Mas foi a recomendação que ela me deu. Tomei no primeiro dia as 3 vezes, no segundo dia as 3 vezes, no terceiro dia 3 vezes. Quando chegou no 4º dia, eita, aí deu ruim. No 4º dia veio uma tontura. Aí eu falei, eita, gente, eu acho que isso aqui é efeito do remédio ou é o calor. E aí nessa, eu tomei o remédio pela manhã. Quando chegou a tarde, eu tomei o meu segundo comprimido do dia. Eu fui passear com as minhas cachorras, estava com a coleira nas mãos, as coleiras das 3 meninas. Me deu uma tontura tão forte. Tudo começou a rodar e aí eu disse, Berenice, se segura. Nós vamos bater. Eu nunca desmaiei na vida. Nunca, nunca, nunca. Mas naquele momento eu falei, vai ser agora. E aí eu sentei no sofá, praticamente me joguei, porque eu achei que eu fosse desmaiar. Ainda bem que eu não tinha saído pela porta. Porque se eu tivesse sentido isso no meio da rua, com as minhas meninas, o desespero de eu desmaiar, e aí elas escapam da coleira, porque, né, eu vou soltar tudo da mão, né, gente, eu vou desmaiar, vai soltar tudo. Ainda bem que eu não tava sozinho, o Tony tava comigo, e aí eu tive que sentar no sofá pra tentar me acalmar. Não vinha ar, tava muito tonto, uma fraqueza, sabe quando parece que a pressão caiu? E aí a gente tem até um medidor aqui de pressão em casa, mas ele não tava funcionando. E aí eu só fui remediando, assim, eu fui tentando controlar a situação, ficando calmo, assim, pra recuperar. Mas demorou quase 2 horas pra eu voltar aos eixos, assim, e ainda muito, assim, né, bem 50%, assim. Mas pelo menos eu conseguia me erguer um pouco mais. Gente, isso foi horrível, porque foi logo após eu tomar o medicamento. Aí o que eu fiz? Eu interrompi o remédio da noite. Aí eu falei, então acho que eu vou na psiquiatra pra ver se tá tudo bem. No dia seguinte, não tomei o remédio da manhã e à tarde, o que aconteceu? Um novo efeito colateral do remédio. Simplesmente eu tive uma crise de taquicardia. Meu coração bateu tão forte, assim, por meia hora, que eu falei, é agora que eu vou infartar. E é nessa que eu vou, como diz a Lorelai Fox, né? Menina do céu, eu realmente achei que eu fosse ter algum problema com piripaque. Já tava pronto pra ligar pra ambulância, pro SAMU, mas passou.
Fiquei desesperado? Fiquei. Mas passou. Aí eu falei, eu acho que isso aqui ainda é efeito do remédio. Porque não é possível, gente. E eu não tava tendo mais crise de ansiedade, eu tava tomando justamente pra gente ter ali na próxima consulta eu falar, olha, deu certo ou não deu certo. No caso, não deu certo porque eu tive que interromper a medicação porque os efeitos colaterais foram muito fortes pra mim. E eu raramente tenho efeitos colaterais com medicamentos, até porque eu não costumo tomar. Eu fiquei muito triste, cara, porque eu tava cuidando de mim, tava ali, ó, batalhei pra cuidar de mim e não pude continuar com o remédio, porque ele realmente deu um efeito colateral babado. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso é, não deixem, né, de procurar orientações médicas sempre que você tiver alguma questão. Tome os remédios, todo remédio tem efeito colateral, gente, mas não vai atingir exatamente as pessoas da mesma forma. Como eu disse no primeiro bloco, a crise dos 30 não afeta todo mundo da mesma forma. E remédios é a mesma coisa. Cada organismo vai ali ter um resultado diferente, sabe, de outras pessoas. E nesse caso, assim, o meu não deu certo com esse remédio. E eu fiquei tão triste porque eu queria seguir a risca, né? Eu gosto muito de seguir a risca, o que os médicos falam. Mas é isso, gente. O meu ódio da semana é o efeito colateral de remédio quando a gente quer ficar bem e o remédio piora. Uma situação que foi realmente desesperadora. Agora, gente, nosso último bloco do episódio 5 é aquele clássico conselho ou palpite na minha vida F. Essa semana eu postei um story. Gente, é story ou history? Porque eu vejo todo mundo falando history, mas soa pra mim tão estranho. Eu sempre falei story, stories, mas o pessoal fala history, stories. E agora eu não sei qual é o consenso popular. Existe um consenso popular? Tô aqui fazendo devaneios, né, sobre um assunto que não tem nada a ver com o pedido de conselho. Mas eu postei naquela aba de histórias do Instagram um pedido assim pra vocês me mandarem ali histórias legais ou stories, o que você quiser chamar. Histórias pra eu ler aqui no podcast ou até mesmo os pedidos de conselho que eu sempre peço pra vocês. E agora, gente, eu recebi um pedido de conselho que eu juro que parece coisa de novelinha de fruta. Vamos pro conselho. Acho que meu namorado deu em cima do meu pai. Gente, o que é isso? O que é isso? No meu canal no YouTube, eu fiz um vídeo sobre novelinhas de frutas, porque, sinceramente, o mundo tá perdido mesmo, né? Vamos gastar toda a água do planeta para fazer uma novelinha de frutas, onde as frutas são cornas, são traídas. É o pior, assim, da existência das frutas, é a misoginia pura no abacatudo, é a moranguete que é traída, que é um objeto ali nas mãos das frutas masculinas, das frutas homens podres, as frutas podres. Mas, gente, eu quero dizer que a minha revolta não é somente com a novelinha de frutas, mas é que teve uma novela que eu reagi no meu canal no YouTube. Inclusive, gente, se você não sabe, eu faço vídeos no YouTube, então passa lá no meu canal, é F Maciel, e vai ter muita coisa legal que eu queria compartilhar com vocês e que de vez em quando eu pretendo trazer aqui pro podcast. E no caso desse conselho de hoje, ele se conectou aí com uma novela de frutas em que o pai de uma das frutas, que eu acho que era o pai pêssego, deu em cima do namorado da filha fruta lá, que eu não lembro o que era um abacaxi, não sei. Gente, é horrível, é um vídeo tenebroso, assim, tenebroso. Primeiro que é IA, né, mas é um vídeo tenebroso, assim. E aí, nesse pedido de conselho, eu peço até desculpas, tá, pra quem mandou esse conselho, eu peço desculpas, mas que me remeteu muito a essa história, tá? Talvez pra, sei lá, te distrair um pouquinho, assiste essa novela já gastou água do planeta mesmo, né? Fazer o quê? Mas olha, eu não sei o que eu tenho pra te aconselhar, não. Difícil, né?
Difícil, né? Se o seu namorado deu em cima do seu pai, foi numa brincadeira? Tipo assim, sei lá, foi... Qual que era o contexto disso tudo? Tem muitas perguntas. Foi algo muito genérico essa sua frase. Agora eu tô meio preocupado, assim. Foi algo no encontro de família? Tipo assim, tava todo mundo reunido, tava sua avó reunida. E aí o seu namorado deu uma cantada pro seu pai na mesa de jantar da família. E aí todo mundo ficou em silêncio, ficou... Não é possível. Foi constrangedor? Como é que foi? Eu queria muito saber das coisas. E acho que o primeiro eu sei que é uma mulher cis que mandou esse pedido de conselho. Eu não acho que seja fique, mas se for fique, meu Deus do céu, adorei. Mas o que eu queria entender é como que a relação de vocês é um relacionamento aberto? Aberto até demais? Aberto para os outros familiares? Como é que é? Né? São muitas perguntas. Como é que eu vou dar um conselho se eu não tenho tantas informações sobre a relação de vocês? Eu acho que se você for a Abacaxilda e o seu pai for o Pesseguildo, eu tenho uma leve sensação que é melhor você partir para outra relação, porque você já perdeu o namorado pro pai. É isso, gente. É o que as novelas de frutas nos ensinaram, né? A gente vai perder todas as nossas relações pros piores cenários do mundo, assim. Mas, gente, falando sério aqui, tá? Você acha que seu namorado é em cima do seu pai. Então, o que dá a entender é que você não tem como provar. Então, não foi assim, tipo, foi escancarado, sabe? No jantar da família. Se encontrou alguma mensagem, ou foi uma indireta, ou será que você entendeu também errado? Sei lá qual é o contexto, gente. Assim, eu não sou do mundo hétero, mas eu convivo com héteros, né? E eu já peguei algumas brincadeiras entre homens que eu fico... Isso é normal? Essa brincadeira safadinha aí é normal? Como é que é? Só na broderagem? Então eu fico me perguntando se é uma realidade entre os homens héteros, cis, aí, esse jeitinho meio safadinho de existir, né, de ser, entre eles, né, porque se chega um gay, aí não pode, o gay só tem o papel de ser o entretenimento da sala, o bobo da corte, né, mas entre eles estão passando a mão na bunda aí dos héteros, né, mas tudo bem, quem sou eu aqui pra julgar, não é mesmo? Então, assim, eu tenho muitas dúvidas. O meu conselho é, se você tem essa pulga atrás da orelha, se você tá questionando, pergunte pro seu namorado. Dê um jeitinho aí de falar com seu pai, não sei. Dá um jeito de descobrir mais informações. Vê se já teve alguns sinais anteriores, né? Será que a conversa entre eles sempre foi mais, assim... nesse teor, assim, meio Grindr... Um teor meio banheirão da Zig, sei lá, né? Às vezes você que não tá percebendo o que a vida tá te mostrando há algum tempo, né? Sei lá. Ou às vezes não aconteceu nada também, era só uma brincadeira e vida que segue. Mas me atualiza, tá? Eu quero muito saber. Quero saber se seu namorado vai te deixar pra ficar com seu pai. Eu espero que não. Que você consiga desvendar todas essas questões e que tudo fique bem, tá? Pra você, junto com ele ou não, sei lá. E é isso, meus amores. Esse foi o episódio caótico de hoje. De novo, eu vou pedir desculpas porque eu não consegui me preparar melhor pra escrever um roteiro adequado, pensar direitinho no que eu ia falar. Devo ter falado tanta besteira. Mas eu não vou me cobrar, não. Eu já falei isso no outro episódio, né? A gente já se cobra demais. Eu tô entregando um episódio antes da meia-noite. Essa é a minha expectativa, né? Tô editando aqui 9, 10 horas da noite, então me dá esse crédito. Vamos nos abraçar? Vamos ter empatia pelo próximo hoje? Obrigado, tá? E é isso. Se você quer mandar uma história, um pedido de conselho pra gente ler aqui no podcast, manda pro e-mail efemerospodcast@gmail.com. Também segue a gente nas redes sociais. Nós somos Efêmeros Podcast no Instagram. E eu sou F Maciel, também em todas as redes sociais. Passa no meu canal no YouTube também para conhecer essas historinhas que eu contei aí no pedido de conselho, mas eu tenho outros vídeos também.
E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!